Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana. Vem pra cá. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa. Seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Viver com saúde é a melhor escolha. E a Unimed Campos tem um jeito de cuidar focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Por planos a partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. 8h26, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelas redes, com a transmissão das imagens do programa pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você pode acompanhar este programa também em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Enfim, tem muitas opções para você seguir, curtir, compartilhar e acompanhar a Rádio Folha FM por onde você estiver. São 8h26, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, nosso carinho e gratidão. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje nós estamos falando sobre a chegada do belíssimo campus da Universidade Federal Fluminense, da UF Campus. Já conversamos aqui em 2 blocos com o Antônio Cláudio, reitor da UF, e seguimos conversando com a Ana Costa, que é a diretora da UF. Essa coisa de nomenclatura dos cargos é interessante, claro, você respeita todo um protocolo, todo um sistema organizacional, mas a responsabilidade para quem é diretor, para quem é reitor, bicho, a coisa é pesada para todo mundo. Então a gente está aqui conversando com a Ana Costa, falando da importância da chegada desse novo campus da UF em Campos. E eu peço a você, Aloysio, para abrir esse bloco mais uma vez, por favor. Ana, eu estava ouvindo sua resposta anterior, falando ali da proximidade do prédio com a comunidade da Baleeira, né? Mas ali também, aí seria, no caso dos 2 prédios, né? Seria a face, Baleeira estaria na face, a comunidade Baleeira estaria na face oeste, né? Mas você tem ali na face leste, numa linha reta pela Beira-Rio, a Tiragosto,
você tem na face sul a Tamarino, você tem na face norte toda Guarulhos, né? Então é engraçado que, se parar para pensar, ela está realmente quase que um entroncamento, né? Como é que você falou a questão do sonho de ser a universidade, sobretudo uma universidade pública como a UF, uma porta de ascensão social, econômica, cultural para as pessoas de baixa renda, e ela está, eu não sei se isso foi pensado, né? Eu creio que não, porque ali tinha a área vaga mesmo ali, que o Chico intermediou com o governo Lula, da rede ferroviária, mas ela está quase que nesse um intercâmbio perfeito entre 3 comunidades e um bairro, né? Que tem, logicamente, classe média alta, classe alta, mas, em sua grande maioria, classe média baixa e classe baixa, né? Como é que você pensa essa coisa geográfica da UF? O microfone. Sem microfone é complicado. Eu diria para você que essa busca, né, porque, na verdade, assim, rapidamente, quer dizer, o projeto nosso de expansão, ele veio antes do Reúne, né? Então, ali ainda nós estávamos ainda na direção do meu amigo, professor José Luiz Viana, e da minha amiga, a professora Leda. Então, nós estávamos juntos ali, né? Então, eu incluí essas duas referências, porque nesse momento de levantamento de terreno, a gente pensava nisso, né, dos pontos estratégicos. Então, a busca, o encontro daquele terreno da rede ferroviária, ele veio ao encontro, né, da nossa perspectiva de compreender a educação como um instrumento fundamental de mobilidade. Então, a gente costuma dizer que não só a UF, mas o Galpão, em breve, ele vai ser realmente equipamentos que tem como finalidade buscar também essa população, esses estudantes, essas estudantes que estão à margem. Então, a gente está voltado para Guarulhos, a gente está, de um lado, voltado para a Baleira, Corriente, né? Aquelas favelas ali, do outro lado, Tamarino, e também, como você falou, Tiragosto, etc. Isso é muito interessante. Isso mostra também que nós não podemos, assim, se algum gestor lá na frente esquecer disso, é só olhar para o lado, que vai estar ali, né? A demanda realmente colocada para a gente. Então, todos os projetos, é muito interessante esse diálogo que a gente tem com o movimento estudantil. Isso sempre foi assim, que é essa questão de que os próprios alunos compreendam essa necessidade dessa troca, essa compreensão de que esses equipamentos, eles são públicos. Então, tudo que eu, Ana Costa, enquanto dirigente, desejo é que aquela biblioteca, que toda vez que eu entro nela, como ontem, eu ainda me emociono, porque eu tenho uma história marcada, uma trajetória na educação de muita luta para poder conquistar. Portanto, eu sou uma pessoa formada da primeira escola até o doutorado, sempre estudei em espaços públicos, exatamente para que outras pessoas possam ter essa condição sem tanto esforço, sem tanta dificuldade. Então, isso faz com que eu dialogue com essa Silvana, que está lá na minha cidade, que é Bom Jesus de Itabapoana, quando ela fala dos sonhos. É isso. A gente tem um sonho, não só, né, da gente construir, da gente contribuir para essa construção, porque, como eu já disse, é uma construção e uma articulação coletiva. A gente tem atores importantes, como nós já citamos aqui, o nosso conterrâneo, Chico D'Angelo, o nosso prefeito, Vladimir, a nossa querida Talíria Petroni, enfim, não poderia citar todos, mas, né, Jantira, Benedita, Felícia Laterça, que já nem é deputado mais, enfim, um conjunto grande de deputados, mas principalmente... Oi? Molon. Não entendi. Molon. Molon, né? Molon, enfim, Freixo, né? Então,
assim, o Lindbergh tem nos ajudado muito agora nessa articulação, ele como líder da bancada nesse momento também. Enfim, então, mas o mais importante de tudo isso tem sido a mobilização e a luta constante da comunidade ufiana, dos nossos professores, de nossas professoras, de nossos estudantes. Quando eu falo do movimento estudantil, a gente tem que recuperar, né? A gente tem tido acompanhamento direto, Luiz e Cláudio, dos alunos durante todo esse período. Se a gente for também para a imprensa, a gente vai ver desde o início dessas obras, né? E ultimamente também. Então, é uma conquista, mas é uma conquista hoje do prédio, hoje do projeto. Mas o que a gente realmente deseja é que esse espaço, que amanhã, né, a gente espera, porque o projeto já está pronto, e voltando à questão do galpão, como foi também colocado, o galpão, o estudo preliminar já está pronto, eu até já apresentei em alguns momentos, mas agora o projeto executivo, que era, inclusive, para ter sido entregue no final do ano passado, ele foi também captado com recursos de emenda. O Glauber Braga, ele tem um instrumento de uma audiência pública e que a gente participa. Nós fizemos uma grande mobilização com os nossos alunos, com o movimento estudantil da época, e nós conseguimos captar um recurso para que pudesse pagar esse projeto executivo. Então, a UF completou, mas o grosso para pagar o projeto executivo foi do Glauber. Então, a gente só está esperando esse projeto executivo terminar para que a gente busque também, e se estiver pronto até o dia 10 de abril, a gente já entregar na mão do ministro, na mão dos deputados e deputadas que estarão aqui presentes. E aí, o galpão, por exemplo, ele é uma outra porta de entrada maravilhosa. Primeiro que é um equipamento voltado para onde? Como você muito bem colocou, ele é voltado para Guarulhos, ele está de frente para Guarulhos. Então, a gente nunca vai esquecer de que as margens têm que vir para o centro, né? Que a gente tem que fazer com que a produção, a participação, a formação, né, dessas pessoas para apreciação das artes de um modo geral, trazer a sua cultura para dentro desses equipamentos. Então, isso é fundamental. Então, o Galpão Cultural, ele continua um projeto importante, que eu também acredito que você trazendo essas pessoas para esses projetos, a possibilidade, a concretude de que amanhã possa estar cursando um curso de economia, de psicologia, de serviço social, de ciências sociais, de geografia, enfim, o que ele quiser, fique muito mais perto, né? Então, assim, eu me alegro muito com essas possibilidades. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, como a gente já falou, a prefeitura tem sido fundamental, mas as parcerias também, junto com o IFE, junto com a UENF, né, junto com a Universidade Rural, junto com as particulares, a gente tem um grupo, né, a gente tem um fórum, que é o FIDESC, que reúne todas as universidades. Então, também a gente espera, né, que todas essas parcerias elas se concretizem, né? Tem dialogado aqui com o IFE de Guarulhos, com a professora Daniela, a gente tem vários projetos em comum, porque a gente possa, num momento de crise como a gente está vivendo, de recursos para a educação, que a gente possa também otimizar os recursos que a gente tem. E qual o objetivo de tudo isso? É a gente fazer com que a gente possa atender mais e mais e mais a comunidade. A gente tem uma SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, que continua na José do Patrocínio, que tem sido um equipamento fundamental no momento de tanta ansiedade, no momento de tantas questões de saúde mental, né? Então, o Serviço de Psicologia Aplicada tem prestado um grande serviço também à sociedade. Então, a gente tem um projeto, o pré-vestibular, que é um projeto, eu diria que eu, assim, tenho muito carinho e me preocupo de criar as melhores condições, porque ele é uma porta de entrada e tem sido, né, contribuir na formação desses estudantes para que eles possam estar fazendo o Enem e estar conseguindo conquistar uma vaga nas universidades. A UNIT, né,
2 anos. É um projeto que ele inclui as pessoas das mais diferentes camadas sociais. Você tem ali as pessoas mais distantes, de comunidades mais distantes, como pessoas aqui de dentro da cidade, de classe média, de classe alta, enfim. É um projeto que inclui, é um projeto que democratiza e é um projeto que discute as questões voltadas hoje para a terceira idade, tão necessárias, né, em função do envelhecimento da nossa sociedade. Aninha, vou voltar aqui com essa questão do sonho. E assim, quando eu falei mais cedo sobre a pesquisa, não que eu não acredite na pesquisa, pelo contrário, eu sou pró-vacina total. Eu não sou terraplanista. Coronel Ustra, comandante, para mim não passa de um bandido, um vagabundo, né? Desculpa a expressão chula, mas é isso mesmo. Mas não passa de um bandidozinho covarde. E aí, o que eu quero dizer assim, duas particularidades, e vou te fazer uma pergunta. Uma é que eu estive recentemente aqui no campus da UF Centro, e tem um ouvinte que coloca um negócio muito interessante aqui, ó. Ela fala que o campus novo da UF pode ser, mesmo que não tão distante, mas pode ser uma revitalização do centro de Campos. Olha como é que são as coisas, hein? É uma pegada interessante, isso aí para tocar no assunto depois. Mas vamos lá, duas particularidades. Eu fui e fiz uma prova lá na UF, aqui no campus da UF. Aloysio, você está fazendo a prova ali, e aí passa o inspetor, o professor, sei lá. Rapaz, desconcentra todinho, porque pisa naquele piso solto de madeira, fica balançando sua carteira. Interessante, eu achei assim, todo esse sacrifício que vocês passaram ali esses anos todos. Eu entendo bem. E a outra coisa, meu filho comprou um apartamento ali, meu filho Diego, a esposa dele, a Arielle, e o meu netinho Joaquim nasceu agora, tem 2 meses. E aí eu fico segurando ele no colo ali e olhando para o campus da UF, e imaginando, um dia ele vai estar ali, a 50 metros da universidade. Acho isso assim. E um detalhe, o meu filho morava em Italva, a universidade mais próxima de Italva é Campos, vai ter aí 60, 70 quilômetros. Ou a faculdade mais perto é Itaperuna, 40 quilômetros. Então é um sacrifício muito grande essa deslocação aí todo dia. Mas a minha pergunta é, como que fica o campus, eu não vou dizer antigo, senão o pessoal vai me... que aliás é muito bonito, por sinal. Como que fica o campus matriz, o campus principal da UF, aqui no centro? Então, mas assim, só voltando aí, achei interessante esse elo, né, que foi feito na revitalização do centro, né, e realmente, né, um centro tão importante, tão bonito, culturalmente falando, né? Eu tive a oportunidade de levar os alunos uma vez, tendo a nossa querida Silvia Paz apresentando, né? E ela descortina um conjunto de questões que às vezes a gente leigo não consegue identificar. Então, realmente, se nós também pudermos contribuir para isso, será realmente uma grande conquista. Mas então, voltando aí à questão, o nosso, ali na UF da José do Patrocínio, como a gente chama, então, assim, a gente volta, porque ele tem também espaços que são alugados, né? Então, aquela sede que fica, as 2 casas tombadas ali da José do Patrocínio, ali é o nosso, ali é nosso, né? Que vai até lá na 28 de março. Então, ele continua conosco, saem os contêineres, claro. E aí, porque nós temos, foi criado o Plano de Desenvolvimento da Unidade, o PDU. Inclusive, quem é o presidente é o professor Rodrigo Monteiro, que é o nosso vice-diretor. Então, foi criada essa comissão que vem discutindo a ocupação dos espaços, tudo foi discutido dentro desse coletivo. Então, é muito interessante. E aí, o que ficou, o que está hoje colocado no PDU, é que ali na José do Patrocínio fica o SPA, né, o Serviço de Psicologia Aplicada,
fica o pré-vestibular, porque tem uma logística ali que é muito interessante. Você está perto da rodoviária antiga, com os ônibus intermunicipais, você tem a 28, que é um corredor, né, um ponto de transporte maravilhoso. Então, fica o pré-vestibular, fica o NIT e fica as pós-graduações. Hoje é isso que está, né, é o que foi definido pelo plano, pelo PDU, como a gente chama, e o SPA. Então, os demais, a graduação ela vai toda para a 15 de novembro. Né? Então, claro que isso vai estar mesclado, né? Por exemplo, como a pós-graduação ela fica ali, essa troca, esse intercâmbio, essa ponte com a 15 de novembro vai ser o tempo todo, né? Então, as estruturas não são estanques, continua sendo uma unidade com toda essa estrutura. Então, e assim, aquela sede ali, ela é belíssima, né? Tem aquele jardim ali, eu mesma, assim, pessoalmente, eu cuido daquelas árvores, eu cuido daquela, sabe, eu tenho um carinho, porque é muito bonito. E depois, a minha graduação foi ali. Só para vocês terem uma ideia, quando você falou do barulho das tábuas, eu estudei na casa que foi do doutor Luiz Sobral. Então, a sala de aula eram aquelas salas ali, né? Então, eu sei bem, quando a gente fala das condições precárias, naquela época não tinha nem ventilador. Né? O professor, quando podia, levava o seu, né? Então, a gente entrar naquele prédio, eu quero mesmo marcar com vocês uma hora para vocês irem lá, porque realmente está tudo muito bonito, mobília toda nova, então está tudo muito bonito. Mas, assim, então, essa ocupação da José do Patrocínio, ela vai continuar, né? E, é claro, podemos pensar em futuros projetos e etc. Mas, no momento, é essa, né? E aí é isso, a gente falava, né? E em momento nenhum, Cláudio, eu imaginei você é entusiasta da educação e da cultura, te escuto, enfim. Mas é isso, então hoje a gente tem aí em torno aí são 100 projetos de pesquisa, né? Então, assim, FAPERJ, CNPq, esse projeto também que iniciou ali no governo do Rafael Muniz, mas com o Vladimir, ele deu junto com a sua equipe, que é maravilhosa, a equipe do Mais Ciência, né? Ele vem crescendo e vem também contribuindo muito. Então, nós temos vários projetos no Mais Ciência também. Então, a gente tem aí, hoje, mais de 100 projetos de pesquisa, né? A última vez que eu tinha 64 projetos de extensão. Quando eu falo projeto de extensão, é porque tem um sistema, né, que você tem que entrar. Então, algumas atividades de extensão nem estão colocadas ali. Porque se não estiver inscrita dentro desse sistema, que era o SIGPROJ, agora é o CAEX, ele nem entra. Então, a gente tem um conjunto de produção muito interessante, né? Fora os TCCs. E aí os TCCs, por exemplo, os trabalhos de conclusão de curso, se vocês forem entrar, a gente vai ter estudo das mais diferentes questões relacionadas à cidade e ao campo. Então, a gente vem produzindo, né, muito para essa cidade, para esse município, para essa região. Fora as nossas teses, fora os nossos livros, né? E os nossos professores e professoras, que muitos deles contribuem aqui, inclusive, aqui com a Folha da Manhã. Então, assim, eu acho que é importante dizer isso, que isso não é um projeto dessa gestão, né? A gente tem aqui 60, eu friso isso, 63 anos, quero dizer que a nossa querida professora Conceição Muniz vai estar conosco no dia 10, né? Eu faço questão, ela é uma querida, né? Ela me estimula, ela me manda áudios que me alegra, que revigora em mim a força para que a gente continue lutando pela educação. Então, se a gente tem um conjunto de pessoas que nos antecederam, né, para que a gente chegasse onde a gente está chegando. Mas esses últimos anos, eu diria para vocês, a meta tem sido concluir a obra, entregar a obra, criar melhores condições para nossos estudantes, docentes e técnicos administrativos, nossos terceirizados. Então, assim, a comunidade, e quando eu falo comunidade acadêmica, eu falo de todo esse conjunto, porque nada ali, não adianta você querer hierarquizar,
Porque, ao final, sempre digo, se o ambiente não estiver muito limpo, a gente não consegue produzir. Então, todo tem uma importância ali. Mas é isso, a gente tem mais, né? A gente tem 150 pesquisadores, a gente tem em torno aí, né, de 4 mil alunos, e com essa possibilidade de outros projetos, de pós-graduação lato sensu, que tem sido também uma demanda muito grande da comunidade, e outros projetos que a gente possa realmente incluir esse conjunto de alunas e alunos. E eu falo isso, gente, porque tem projetos nossos também de pesquisa e extensão que levam também os alunos das escolas públicas para dentro da UF. E, às vezes, quando eu vou conversar, eles falam assim, mas aqui não precisa pagar não, professora. Então, eu posso estudar aqui, ou seja, essas informações, elas não são ainda de domínio, diria assim, público. As pessoas ouvem falar, mas não acreditam. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, a gente ter projetos que a gente possa... Nós já tivemos projetos assim, inclusive, de você estar indo, né, e temos hoje, mas abranger um maior número de pessoas. Então, assim, é preciso que nossa juventude ela seja oportunizada para que ela possa ter mobilidade social de uma forma, eu diria cidadã, né? Eu diria, porque muitas das vezes a gente desconhece, e eu falo isso até por experiência própria, pelo lugar de onde eu vim, né? Então, às vezes é preciso que alguém nos informe, né? Que alguém nos puxe, nos segure a nossa mão e não deixe mais, né? E a gente tem conseguido isso, a gente tem conseguido esse feito, digamos assim, né? Ana, são 8h50, a gente tem uma pauta que estava prevista, a gente não tratou aqui ainda. Eu vou fazer uma pergunta sobre ela e com ela eu encerro minha participação e deixo por conta do Cláudio Nogueira. O governo federal passado, as universidades, como todo o setor cultural, né, o próprio o reitor Antônio Cláudio falou sobre isso, fez esse link até com a vitória recente, o Giane Estou Aqui, Oscar ganhou 2 prêmios inéditos do Brasil, a saber, Fernanda Torres no Globo de Ouro, o Brasil nunca tinha vencido, e o Oscar Melhor Filme Estrangeiro, né, que a gente persegue desde 63 com o Pagador de Promessas, né? Enfim, há algum tempo. Mas as universidades, o setor cultural, a própria imprensa, né, foram muito atacadas no último governo federal, no anterior ao atual. E isso não parece uma exclusividade brasileira, né? Você tem agora o presidente legitimamente eleito, uma eleição assim, uma vitória, voto popular, colégio eleitoral, senador, governador, deputado, a gente não se questiona a vitória eleitoral, mas enfim, assume o poder e começa a atacar as universidades. Agora você tem um aluno de Colômbia, um sírio, um palestino, refugiado palestino criado na Síria, com green card, que é o Mohamed Khalil, porque participou de protestos contra o que é feito hoje na faixa de Gaza, né, que muita gente chama de genocídio e parece... A gente não tem a conclusão disso pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, né, que é quem cabe julgar esse tipo de crime. Mas, enfim, tem evidências disso, né? O próprio Benjamin Netanyahu é alvo de inquérito no Tribunal Penal Internacional de Haia. Benjamin Netanyahu, premier de Israel. Enfim, parece ser uma coisa mundial. Você tem no Brasil, você tem nos Estados Unidos, você tem em Israel. Como vocês da universidade pensam isso e como reagir de maneira prática a esse tipo de coisa? É uma pergunta complexa, mas eu, assim, há muitos anos, já tem acho que quase uns 10 anos, eu li um livro, vocês devem ter lido também, que foi Guerras Híbridas. E na época aquilo parecia, né, tão distante, questão principalmente do avanço das questões tecnológicas e da internet. E
a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Então, a gente vem num crescer desse tipo de ações em que, quanto mais você tiver uma sociedade, uma população, quanto mais você tiver essa população distante do conhecimento, distante da ciência, distante dos avanços das pesquisas, melhor é para que eu possa manipular e criar a narrativa que eu assim desejar. Então, hoje, depois de tudo que aconteceu no nosso país, pensando na questão do período da Covid, falo do Brasil, falo também dos Estados Unidos, falo também, né, da questão não só da ciência, mas aquilo que muitas, né, a gente já discutiu-se muito lá atrás, e aí às vezes a gente descontextualiza quando a gente diz que a religião é o ópio do povo, né? Mas não a religião propriamente dita. Não estou aqui discutindo, nem desacreditando, nem negando a questão da religião. Mas quando você traz essas seitas, essas formas de você criar uma narrativa para que essa pessoa, ela desacredite, para que ela coloque a sua própria vida em risco e de sua própria família, em função de uma ideologia, eu não vejo outra forma de você se contrapor a isso que não seja o conhecimento, que não seja o debate, que não seja a tolerância mesmo, porque muitas das vezes a gente se irrita quando você perde a paciência ao discutir com algumas pessoas que pensam dessa forma. Mas nós, enquanto educadores, quando eu falo educadores, eu não estou falando só da academia, eu estou falando nós, enquanto pessoas que pensamos, que refletimos e que temos conhecimento, eu não vejo outra forma, Aloysio, de que não seja o debate. Isso que a gente está fazendo aqui, você imagina se todas as mídias, se todos os meios de comunicação se colocassem à disposição para grandes debates como esse. Se a gente pensar que quando se defende, quando se afirma que a Terra é plana, quando se afirma que se você se vacinar, você vai virar jacaré, meu Deus, é inacreditável. Se eu acordasse lá na frente, alguém me contasse isso, eu não iria acreditar. Então, acho que a universidade, nós na universidade, nós nas escolas, e aí começa, às vezes, muito, muito precocemente, se a gente não tiver a competência, não tivermos o compromisso, mais do que a competência, o compromisso de fazermos com que a ciência, a pesquisa, o conhecimento chegue desde a mais tenra idade daquilo que o estudante possa absorver. A mais elevada titulação, a gente não tem saída. E aí o que a gente está vendo é um movimento contrário. As próprias formações hoje, as pós-graduações aligeradas, os cursos aligerados, em que o conteúdo técnico ele se sobrepõe, por exemplo, a disciplinas tão importantes como a filosofia, como a sociologia, é como se nós não tivéssemos necessidade do pensar livre. E eu não estou falando aqui pensar dentro dessa ou daquela ideologia, mas trazer a ciência na sua totalidade, de compreender os processos, os fenômenos sociais, os fenômenos químicos, físicos e etc., dentro daquilo que o aluno e que a aluna possa compreender, dentro que a sociedade possa compreender. Então, assim, não vejo.
Me preocupa o ensino à distância nesse sentido. Claro que não são todos, claro que tem modalidade que dá para ser à distância, mas esse debate, essa discussão, você não consegue fazer com uma turma, sei lá, né, de 100 alunos, por exemplo. É preciso que a gente tenha esse olhar, que a gente tenha... Eu já tive debates em sala de aula com alunos, eu tenho até um livro aqui que eu ganhei depois, em que eu tive que ser firme, tive que ser forte, com argumentos científicos, com argumentos técnicos, com embasamento legal, para que ela pudesse compreender o que eu estava dizendo, e que não era religião, né? O que ela acreditava, que ela podia continuar com a religião. Mas, enquanto profissional, ela precisava, sim, adquirir e compreender e incorporar aquele conhecimento. E depois ela me agradece, sou chamada, inclusive, para ser paraninfa da turma. Então, mas isso dá trabalho. Debater dá trabalho. Debater dá trabalho. Ouvir o que o outro tem, que vai totalmente na direção contrária daquilo que você pensa, dá trabalho. Mas eu digo, não tem outra forma. Se eu quiser impor o que eu penso, o que eu acredito, o que eu conheço, eu não formo. Quando eu só informo, eu não mudo consciências. Mas criar as condições para que essas pessoas possam desconstruir tudo isso que é feito. E quando a gente está vendo agora com a eleição do presidente dos Estados Unidos, a forma autoritária e a forma midiática, né? Essa questão de que não vale o que está, não vale o que é realizado, vale aquilo que sai nas redes sociais, e a gente tem isso aqui no Brasil o tempo todo. Você joga uma mentira e depois, então, é preciso, essa questão de regulamentação é uma área que eu não domino, mas eu vejo que ela é necessária. Essa questão de todo mundo hoje, né? Você vê influencer, você vai ver o currículo da pessoa, o que ela pode influenciar? Qual o conteúdo que ela tem? Qual a formação que ela tem para se colocar nesse lugar de influenciar o pensamento do outro? É uma irresponsabilidade, tudo forte que eu estou falando, mas é uma irresponsabilidade na criação e na construção de um pensamento crítico ao status quo. Isso é fundamental. E nosso estudante tem esse papel fundamental. Agora, uma coisa é o pensamento crítico, de desconstrução de parâmetros daquele que eu tenho uma outra visão. Uma outra coisa é a negação sem apresentar elementos, argumentos, sínteses, né, e teses que possa realmente desconstruir aquele pensamento. Perfeito, então, perfeito. Não estou falando de opinião. Né? Perfeito. Pode ser só a minha opinião. Eu tenho que ter alguma base para estar colocando isso. Então, eu acho que o papel de vocês, assim, da imprensa, é muito importante, como o nosso também da universidade. Não sei se te respondi, Luiz, mas é tão complexo assim. E aí acho que é isso. Acho que quando você traz a questão, né, a questão dos direitos humanos, quando a gente está falando de Gaza, né, você querer retirar uma população que, né, então assim, as formas de se pensar os grandes conflitos que estão colocados hoje, né? Então assim, o desenraizamento de populações que estão ali lutando pelo seu território. Então, assim, como assim? Como é que eu posso essa intervenção em outro país? Perfeito. Onde fica o respeito, né, das nações? E aí, o que entra com relação à questão da mídia? Exatamente. O próprio conceito de nação, ele se transforma. Ele está sendo dilacerado. E tem projeto aí para intervenção de Trump no Brasil. Aninha, é muito difícil. Projeto não, né? Tem projeto, maluco tentando, né? Fritador de hambúrguer lá, tentando. Otávio... Não, o senador Tudoval chegou a pedir uma live e a intervenção de Trump no Brasil. E também, né?
Isso não é falta de decoro, isso não dá problema isso. Né, Cláudio? E são chamados de patriotas. Se declaram patriotas, né? Nelson Rodrigues tem uma definição boa sobre isso, que é o complexo de vira-latas, né? Mas enfim, gente, é um assunto... E Nelson Rodrigues, aliás, conservador, né? Cara de direita, pode lembrar. Isso bem melhor. A questão não é direita e esquerda. A questão ela passa por outro, né? por outros parâmetros, né? Que é a questão mesmo eu vou falar o termo que é um pouco pesado, mas da falta de conhecimento, né? Da falta de conhecimento, da negação do conhecimento. É só exploração, Ana. É só exploração daqueles que não têm conhecimento para eles estarem onde estão com o dinheiro que eles estão. Né? Eu nunca vi perseguido político passear de jet ski. Eu me lembro de perseguido político sendo torturado do pau de arara, mulher, né, sendo torturada pelo... Enfim. Gente, são 9h04. Embora há questões específicas do ministro Alexandre Moraes que a gente... É sempre bom lembrar, né? Para não repetir o que foi feito com Lula. Boa. Muito boa. Vítima não pode jogar algoz. Esse é um princípio que perpassa todo o Estado Democrático de Direito do planeta Terra, né? É uma coisa a se questionar. Não o que houve, acho que é inquestionável o que houve, que o Polícia Federal levantou. Agora, os critérios de julgamento, há que ter cuidado, né? Sobretudo, muito bem lembrado, Luiz, quem é que está julgando? Como é que eu vou julgar se eu sou parte desse processo? Eu acabei não falando, e o Luiz, eu li os artigos que ele escreveu sobre Ainda Estou Aqui, né? Você imagina, né, o que é essa nossa, e a gente está falando de formação e dessa consciência, né? Quer dizer, você vê que muitas pessoas, depois de 50 anos, agora que estão se deparando com questões relacionadas ao filme Ainda Estou Aqui. Quer dizer, assim, a gente tem aqui, né? Assim, a gente teve, assim, nós aqui de Campos, tem uma pesquisa que nós fizemos sobre os conflitos no campo, no período que o nosso recorte foi de 1945 até a Constituição. Infelizmente, Campos, a gente criou esse instrumento, né, de transformar Estado em prisão, que foi o caso do Caio Martins, e Campos, por exemplo, foram 100 trabalhadores que não estavam lá, nem sabiam por quê, que foram presos na primeira hora da ditadura em 1964. Então, assim, nós tivemos pessoas envolvidas da nossa cidade, né? O Delcio, que já não está mais com a gente. Então, assim, que foram presos, tem gente, né, torturados e etc. E agora que as pessoas estão acordando que teve ditadura no Brasil. Isso é muito grave, isso é muito sério. Vou postar aqui, qualquer hora, umas fotos, que a gente tem aqui uns arquivos das músicas que essa rádio, a Continental, né, que gerou a Folha FM, tem ali as músicas carimbadas com a letra, com a identificação. Vou tentar achar isso. No departamento de... DOPS. Tinha um nome agora, o Departamento de Controle de Ordem Política Social. Da Polícia Federal, exatamente. Aqui em Campos, só tocava música que tivesse carimbado, aquele papel carimbado. Quer dizer... Você tem isso, Cláudio? Eu vou procurar. O que eu falei aqui, eu me empolguei, mas eu tenho. Sim, tem, mas tem um arquivo tão grande. Vai ter que mostrar, né, Luiz? Não, eu vou mostrar. Eu sou pesquisadora, meu filho, agora... Me dá um tempo... Só para desculpa, DOPS é uma abreviatura, quer dizer Departamento de Ordem Política e Social. Isso. Não, perfeito. Eu não lembro, Departamento de Censura da Polícia Federal. O carimbo tem isso. Uhum. Só me dá um tempo para achar que tem muita coisa ali. Mas eu vou achar. Porque assim, muita coisa, eu tive que ir para o arquivo lá na embaixada. Você sabe, a Beto torcendo para eu não achar aqui. O Barbeto, por exemplo, acho que ele gosta de Ustra. Tem vários processos. Vou achar e eu vou postar isso depois. Eu vou mandar para você.
Eu tenho esse livro em PDF, que foram vários pesquisadores, né? Que foi uma demanda do grupo Tortura Nunca Mais. Eu vou passar para vocês também, porque esse livro são vários pesquisadores de várias universidades, e ele é muito interessante. Legal. Inclusive, eu manda pra gente. Fiquei na região daqui, então foi muito interessante. Eu tenho a última entrevista, eu fiz com o Delcio. É um orgulho. Seu Delcio fazia programa aqui na Continental. Gente, são 9h08. Ana, eu quero te agradecer muito. Estou honrado e feliz por fazer parte dessa bancada nesse momento tão legal. Eu tive a oportunidade também de estar lá na inauguração do IFE Guarulhos, quando o presidente Lula esteve aqui também. Lembra, Luiz, você que fez a entrevista com ele, eu estava aqui na sede da rádio, você entrevistou. Foi naquela mesma visita ou foi numa outra? Enfim... Mas, eu fico aqui, né, agradecendo a você, já agradeci ao professor Antônio Cláudio também, ele mandou um alô aqui internamente para a gente, agradecendo. A gente é que tem que agradecer a vocês, desejar toda a sorte, e vou pedir a você, na pessoa lá do meu querido professor Jorge Gomes Coutinho, que eu tive a felicidade de conhecer através do Aloysio Abreu Barbosa, sou muito fã do trabalho dele, cara sensacional. Tanto quanto professor, formador de opinião, como roqueiro também. Foi meu aluno, viu, Cláudio? Tenho honra disso. Só peço para dar uma sala bacana a ele lá, porque ele merece. E aí a todos os professores também, nosso carinho. Ele só está me devendo tirar uma música lá de Pink Floyd, que é meu grupo preferido de rock. Então, a qualquer hora ele vai fazer. Ana, muito obrigado. Bom dia, boa sorte, até a próxima. Obrigada, Luiz, obrigado, Cláudio. Agradecer a vocês, ao professor Antônio Cláudio que esteve com a gente, agradecer toda a nossa equipe, ao meu vice-diretor, professor Rodrigo Monteiro, todos os professores e professoras, ao BCE, aos centros acadêmicos, e os nossos todos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, nossos técnicos e técnicos, e dizer que vai ser uma alegria contar com vocês no dia 10 de abril, na nossa inauguração. No dia 24 a gente começa as aulas lá, e tudo novo, e certamente vai ser uma grande alegria, um momento de muita emoção para todas e todos nós que estamos há décadas nessa luta. Então, não só essa direção, mas todas aquelas que nos antecederam. Obrigada. Valeu. Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado também por estar aqui conosco. Até breve, se Deus quiser. Nogueira, agradecer você, Beto, aí na técnica. Agradecer já agradeci pessoalmente, mas aqui no final do programa, pode ser que tenha alguém entrando agora, ao reitor Antônio Cláudio, reitor da UF Niterói, né, onde é o seu campus, sua sede. A Ana, que ela costurou comigo essa entrevista, né, na perspectiva, logicamente, do prédio ser inaugurado na segunda-feira. Foi adiado para o dia 10 de abril. Como o reitor e a Ana confirmaram aqui, com a presença quase certa, né, salvo qualquer eventualidade, do ministro Camilo Santana, e talvez a presença do presidente Lula a se confirmar, né? Eu acho que você lembrou de Jorge, a Ana falou da Biblioteca do Sofiati, quer dizer, tem vários amigos muito queridos, né? Pessoas que se admiram bastante em termos intelectuais, culturais, né? Uma miríade de pessoas, a própria Ana, o Sofiati, o Jorge, que você citou, o Abraão, né? Querido. O problema de citar é que você pode esquecer de alguém, né? Mas o Márcio Malta, que passou por aqui também, o Fabrício, né? Maciel, então, enfim, o Jonathan, que querido, né? Amigo também, enfim, muita gente boa aqui da UF, né? Ou trabalhando, que passou como estudante, né? E eu acho que uma conquista não é uma conquista da UF, não é uma conquista do magistério, do corpo discente, do corpo docente, é uma conquista da comunidade. Não tem direita, não tem esquerda, não tem... É da comunidade. Um prédio como aquele, numa instituição importante como é a UF em Campos, é uma conquista da comunidade, em qualquer lugar do mundo. Independente do seu maneira de enxergar o mundo, se posicionar politicamente, né? E assim deve ser encarado. Então, parabéns aí, Ana.
parabéns ao reitor, parabéns a toda a comunidade, né? Acadêmica, mas é uma conquista que vai para além desses muros, é uma conquista de campos, né? Eu fico muito feliz por isso. Só queria outro agradecimento também à comissão do Galpão, né? Que vem fazendo um trabalho também muito bacana. Foi logo que nós entramos, a gente nomeou essa comissão e tem sido incansável também nessa luta também junto com a comunidade, está ouvindo as demandas da comunidade. Então, enfim, como eu disse, né, é um trabalho coletivo de muitas e muitas mãos e mentes também, né? Então, a gente agradece a toda a comunidade e, como você falou, a comunidade como um todo, né? Isso é um equipamento público. Portanto, é de todas e todos nós. Se for da cultural, eu tenho que citar outra professora, Elis, também, que tem um papel muito importante, né? Uhum. Enfim, o problema de citar nomes é que a gente sempre vai esquecer de alguém, né? Não, sim. Nessa comissão agora, inclusive, a gente tem o professor José Luiz, professora José Luiz, amigo, né? Tivemos técnico, como a Thaís, agora o Vinícius. Enfim, posso também estar esquecendo de alguém, mas é isso. Somos um grupo grande e que a gente só tem mesmo que agradecer. O Zé Luiz e o Sofiati são os decanos, né? São queridos, né? Decano, e é uma alegria, né? Porque eu fui aluna dessas duas pessoas tão queridas, né? Então, além de tudo, são meus amigos e foram meus professores também. Então, eu tenho muito orgulho disso. Legal. Quando a gente enumera, é inevitavelmente a falha. Não tem jeito. Claro, não dá para falar todo mundo porque é muita gente, né? Mas sinta-se todos aí. Antecederam e colocaram um tijolinho. Alguns colocaram mais que um tijolinho. Mas eu diria que nesses últimos... E aí essa questão da liderança mesmo, né? Do professor Antônio Cláudio, claro que também, né, tiveram outros reitores que contribuíram, mas essa reta final realmente... Reta final não, né? Porque a gente pega uma obra parada desde 2015. Então, eu fiquei recuperando no jornal para um relatório que a gente está fazendo, e tem fotos assim, né? Estava ali, ela para 2015, só vai ser retomada em 2021. Então, foi muito tempo de uma obra parada, num estágio ainda desprotegido, digamos assim, né? Então, a gente agradece a todos e todas, e cada um teve a sua contribuição, e cada um e cada uma, e a gente só tem gratidão mesmo, né? Boa. 9h16, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta na próxima... Posso fazer um último adendo? Pois não? É que eu fiquei feliz de saber que era no Botafogo, porque para nós, Geórgia não está sozinho. Existe outro botafoguense na rua. Boa. Geórgia também é botafoguense, meu amigo, Geórgia. Não, eu fiquei feliz de você ser Botafogo, porque tem Geórgia, aí um encontra o outro, porque tem dois. Não, gente, quando eu vou esculhambar o Botafogo, a primeira coisa que eu lembro é de Geórgia. Eu falo, não vou mais não. Agora você vai lembrar de mim. Agora eu vou lembrar de você. Temos um motorista que é o mais botafoguense de todos. Já tem 3? Ele que me atualiza das questões do Botafogo. Tá ficando grande, hein? Essa torcida tá... Tá vendo, né? Mas, Nogueira, eu queria saber, antes de você concluir o programa, desculpa, a sua projeção para domingo. Rapaz, não aperta não. A projeção da emoção é pelo menos uns 2-0, mas a projeção da razão... É para o Fluminense? Mas, gente, calma. Não, e assim, eu senti falta de Bruno Henrique, sou muito fã dele, adoro o futebol daquele menino, cara top. Mas toda vez que ele joga, a gente ganha com o Bruno Henrique. Então eu acho que ele foi a peça que faltou naquele elo lá daquele terceiro plano, né? Mas vamos lá. Assim, na realidade, a voz da razão, assim, o pensamento da razão, o Flamengo tem muito mais time do que o Fluminense e até comentei com você, acho que o único título que o Fluminense vai disputar esse ano é o Campeonato Carioca. E olha lá, quer dizer, já estamos lá, né? Beleza, mas disputar, ganhar é outra coisa. E até você citou que pode ser Copa do Brasil. Pode até ser, mas né, não vejo... Você vê que o time engrenou um pouco. Eu vi os melhores momentos do jogo, aquele John Área perdeu um gol feito. O goleiro... Caiu na perna ruim dele, na perna canhota. Na canhota. E o goleiro do Fluminense, ele não falha nunca. Ele falhou naquele primeiro gol. Muito de longe a bola. Enfim... Isso não é desculpa, é só aqueles que você está contando e não entra, aí fica ruim.
mas de qualquer maneira, acho que o Flamengo é muito favorito. Agora, na condição de tricolor, vou falar uma coisa para você de coração, se o Fluminense estivesse ganhando de 2-0 ou 2-1, amigo, jogar com o Flamengo numa decisão em desvantagem é furada. O Flamengo em desvantagem, os caras crescem, parece que o campo você só vê flamenguista de campo, só vê jogador. Então eu prefiro até numa dessas aí de botafoguenses que tem muito isso, a Ana que sabe aí, ó, é superstição. Eu prefiro assim, vamos de 2-1, na outra que estava de 2-0 nós ganhamos de 4, não sou otimista para chegar agora a 4 não, mas pelo menos uns 2-0 tá bom pra gente. Valeu, Luiz. Enquanto a gente está fazendo aqui, eu olhei aqui o WhatsApp, parece que os comentários, pode ser que gente amiga também só sabe elogiar, né? Mas estão dizendo aqui que... boa. A nossa entrevista, parabéns para vocês. Luiz, e você acha o quê? Dá quem domingo, para fechar aqui? Eu não arrisco nenhum palpite. O Flamengo tem mais time, tem mais elenco, tem mais dinheiro, tem mais torcida, tem mais títulos, tem mais vitórias no confronto direto. Mas essa estatística se inverte quando se trata de jogo de final. O Flamengo é freguês do Fluminense em jogos de final, isso precisa ser admitido. O próprio Zico admitiu isso, não é nenhum problema, né? E o Fluminense, o Botafogo tem uma fase esplendorosa no passado, foi campeão com merecimento do Brasileiro, da Libertadores, né? Caiu muito cedo para o Pachuca de uma maneira acho que ninguém esperava no Mundial. Mas assim, o Fluminense, nessa fase do Flamengo de 2019 em diante, sem sombra de dúvida, tirando esse hiato glorioso ano passado, mas um tiro curto, né? 2 títulos muito importantes, mas um período curto, o grande adversário do Flamengo de 2009 em diante, quando abriu essa fase muito boa, no Rio, sem sombra de dúvida, é o Fluminense, né? E há 2 times que, quando pega na final, eu temo contra o flamenguista. Um é o Fluminense, o outro é o Liverpool. Aí você tem a importância que eu confiro é o Fluminense. Igual para igual na quarta-feira. Igual para igual. Propondo o jogo. O 2-1 contra o Vasco achou um gol. O Fluminense não. Olha a posse de bola. O Fluminense propôs jogo. O Fluminense conduziu a dança tanto quanto o Flamengo. Então isso mostra E outra coisa, eu estava vendo o jogo, eu estava falando assim, no segundo tempo o Fluminense vai abrir o bico, que é um time de veteranos, né? Não deu nada, o Thiago Silva dando pique no segundo tempo, eu falei, que é isso, gente? Tá dopado. O velhinho tá correndo como, gente? Tá no água desse menino. Não, estupendo zagueiro, né? Muito bom. E tá com preparo físico em dia, tá bom. Ó, gente, eu vou ter que sair. Não, vamos também. Obrigado, Ana, mais uma vez. Beijo, Luiz, até mais. Agradeço. Vai ser uma alegria tomar um café lá comigo. Eu já mudei, né? Eu já estou trabalhando lá na 15 de novembro. Então será uma alegria se vocês, olha que puderem, para a gente percorrer, né? Mesmo que seja antes da inauguração, para percorrer, para vocês conhecerem um pouco. Dia 25 vai ser o nosso, que a gente chama de acolhimento, é um momento que a gente apresenta a universidade para os calouros, né? Então vai ser um momento também muito, eu acredito que vai ser um momento muito emocionante, porque a gente vai estar recebendo os alunos, imagina, e os veteranos vão estar lá também para festejar, né? Então, enfim, vai ser uma alegria se vocês quiserem tomar um café com a gente. 9h22, até segunda-feira. Folha no ar volta até mais. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem.